Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre atividade física, né? Sobre esse conceito de wellness, de saúde, de bem-estar. A convite aí do professor Edson do SEJA, do Colégio Evangélico Jaraguá. Pessoal, então, primeiro momento eu vou me apresentar. Meu nome é Gustavo. Eu sou proprietário de uma academia de personal, né, que se chama Core Personal Training. Estou mais ou menos aí uns 20 anos no mercado, né, com algumas pós-graduações, com algumas especializações. E ao decorrer desse tempo aí eu vejo que tanto a educação física, né, como todos os profissionais aí que trabalham com saúde, com movimento, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, né, e temos uma responsabilidade aí muito grande, educacional também para passar para vocês, né, em relação aí a comportamento, a movimento e, enfim, vou tentar passar um pouquinho para vocês aí dessa minha área, tá legal? Então, para a gente começar a entender, né, alguns conceitos, até agora com o Covid-19, né, tá muito em voga aí falar sobre pandemia. Eu queria falar para vocês, para a gente raciocinar juntos um pouquinho sobre uma também pandemia, né, que é uma pandemia de dores, uma pandemia de alguns problemas que nós, como sociedade, estamos vivenciando, sem ser essa causada pelo vírus, né, mas que são decorrente da nossa evolução, né, da nossa trajetória humana. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pensassem, né, em relação a essa história evolutiva. Vamos pegar ali o Homo sapiens, né, coisa de 300 mil, 250 mil anos para cá, né, que foi a partir desse tempo aí que a gente começou a viver em sociedade, se urbanizou, aprendeu a estocar alimento, enfim, né? A gente passou a dominar esses elementos de sobrevivência ao nosso favor. Porém, a gente tem que imaginar que na nossa história evolutiva, né, a essência do Homo sapiens, sapiens, digamos assim, que é desses de 250 mil anos para cá, é em relação ao movimento. Né? Nós somos diretamente ligados ao movimento, principalmente aos movimentos generalistas. Né? A gente não é o melhor em tudo, né? Mas nós conseguimos fazer vários movimentos de forma mediana. E a gente se desenvolveu, né, através disso. Então, se nós pensarmos hoje em dia, vou falar alguns termozinhos mais da nossa área, um pouquinho mais técnicos, né? Mas com essa, digamos, pega ali da Revolução Industrial para cá, a gente teve uma mudança muito drástica, né, em relação, digamos assim, ao desenho do nosso corpo, do qual nós fomos projetados, né? Vamos falar assim, do nosso hardware. Ele não está acompanhando a evolução do nosso software, digamos assim. Ou seja, a gente mudou drasticamente, principalmente ali depois da década de 60, 70, 80, cada vez ficando mais parado, né? Eu chamo de uma incompatibilidade evolucionária em relação a esses movimentos, né? No qual gerou uma inatividade crônica de exercícios. Nós estamos vivendo uma pandemia de sedentarismo e isso não é de agora, né? Isso a gente já vem cada vez plantando isso desde essa década de 70, 80 para cá. Né? Eu tive a minha infância na década de 80, hoje eu vejo que é muito diferente da infância das pessoas que nasceram do ano 2000 em diante, né? E isso tem causado para nós alguns problemas. A gente tem que imaginar que esse sedentarismo, essa inatividade crônica, se a gente pensar no nosso corpo, nas funções articulares, né, ela está gerando algumas incapacidades funcionais. Tá? E essas incapacidades funcionais, elas estão diretamente ligadas, atreladas, né, tanto problemas físicos que eu digo em relação a corpo mesmo, a músculo, a parte articular, a parte postural, mas também questões psicológicas nas pessoas, né, como doenças muito comuns que antigamente não se existia, como ansiedade, depressão,
né? E até a parte social mesmo, está impactando o nosso ambiente de forma negativa. Né? Um ambiente cada vez mais dentro de casas, de apartamentos, com mais insegurança, né? E muitas vezes até os adultos, por se movimentarem menos ou por terem medo do mundo que nós estamos vivendo, estimulam as crianças, principalmente, a brincar cada vez menos na rua. Né? E se a gente pensa agora, falando em crianças, se a gente pensa assim, ó, no brincar fora de casa, brincar com o corpo, estimular ao corpo a várias vivências, né? A gente fala em um estímulo grande motor, né? E esse estímulo motor, o que ele faz? Ele ajuda a desenvolver nosso sistema nervoso central. Né? Então, se a gente pensa na educação infantil, isso é muito importante. Tá? E todo esse desenvolvimento desse sistema nervoso central, né, através de neuroplasticidade, ou seja, comunicações, são sinapses no nosso cérebro, que eles têm que resolver determinadas tarefas, né? Sei lá, imagine essa imagem que vocês estão vendo de fazer uma lança, de lançar, de saltar num buraco, de construir uma cabana, de ter que o cérebro simplesmente reagir ao ambiente, né, do qual ele foi exposto, né, do qual exige essa função, e isso, pensando em desenvolvimento cerebral, né, em conseguir cumprir aquela tarefa motora, isso tem um estímulo muito grande no cérebro. E isso tem um reflexo não só, a gente só pensa assim em movimento, em atividade física como parte de corpo, né? Da parte de músculo, tendão, osso, mas não. Então essa neuroplasticidade vai ter um reflexo nas funções cognitivas. É como se imaginar uma pessoa, uma criança, tendo um baixo estímulo de movimento, né? Por exemplo, ficando preso dentro de um apartamento por muitas horas, só jogando videogame ou assistindo séries e etc. e tal. É um estímulo baixo comparado a um estímulo, né? Falando a nível de cérebro, de sistema nervoso central, do que brincar fora. E isso tem um impacto não só físico, mas também mental e emocional nos seres humanos. Então, como evolução, né, nessa parte da evolução biológica humana, né, por sermos bípedes, por sermos Homo sapiens, a gente não foi feito para ficar preso num quarto onde não tem estímulos. Né? Nós somos seres, nós somos bichinhos que nós precisamos do ar livre, nós precisamos do movimento. Pessoal, então, nesse próximo slide vocês vão ver um certo paradigma que lá atrás, né, na época do homem caçador, coletor, para nossa sobrevivência foi muito importante a gente ter um sistema de defesa, de economia de energia. Né? Como nossos ancestrais não sabiam quando ia encontrar comida novamente, a gente desenvolveu dentro do nosso DNA uma forma de economizar energia, então o nosso corpo ele gosta dessa economia de energia. O que acontece é que teve uma mudança muito brusca e aí, num momento como de um ser que precisa de movimento, mas ele está programado para economizar energia. Então aí a gente começa a ter problemas relacionados com aumento de peso, obesidade, né, e todas essas questões dessas doenças crônicas, dessas doenças crônico-degenerativas, e também da parte da nossa parte musculoesquelética. Né? Se a gente imaginar que tem alguns relatos, né, alguns autores que falam que os caçadores-coletores por dia caminhavam 21 quilômetros, ou seja, uma meia maratona por dia. Né? E vamos pegar ali, década de 60, 70, 80, bem quando chegou essa revolução industrial, o ser humano ele caminhava mais ou menos, ele dava uns 22 mil passos por dia, que dá uns 10 quilômetros de caminhada, até aí tá tudo bem. Né? Até 10 mil passos por dia tá tudo bem. O problema é que se nós imaginarmos hoje,
né, com tanta tecnologia, com elevador, com hoje a gente pega Uber para ir para o trabalho, a gente trabalha muitas horas sentado, vai pegar um cafezinho, clica num botão. Hoje, né, essa era digital muito forte, alguns estudos mostram que o ser humano, até com esses smartwatches, né, esses relógios, que a gente está dando, às vezes caminhando 800 metros por dia, de 800 metros a 2.000 passos. Né? E para nossas células trabalharem bem, para nós nos mantermos saudáveis, a gente precisaria pelo menos de 10.000 a 12.000 passos por dia. Né? Então tem um paradigma aí bem grande que a gente precisa muito do movimento e a gente está cada vez se movimentando menos. Então, pessoal, na Europa existem alguns países como Holanda, Bélgica, que eles estão se questionando se o sentar é o novo fumar. Né? Isso, logicamente, está relacionado a problemas de obesidade e esses problemas de coração, né? Pressão alta, diabetes, esses problemas metabólicos também. Né? Mas eu quero ir para um outro ponto, não vou conversar tanto sobre isso com vocês, mas eu quero ir para o aparelho locomotor. Né? Então, qual é o impacto disso no nosso aparelho locomotor? Então, o próximo slide que eu vou passar para vocês vai ser rapidinho de um videozinho, né, no qual ele fala dessas questões musculares, articulares da posição sentada. Position. Do you sit most hours? Do you feel discomfort or pain in your upper or lower back? Então vai reparando o que acontece com o seu corpo, né, de ficar muito tempo sentado. Alguns músculos encurtados, né, posterior de coxa, panturrilha. E esse ilipsoas causa muitos problemas, pessoal. The hip flexors are also chronically short from prolonged sitting. Rigidity in the hip flexors is a direct cause of weakness in the antagonist hip extenders. Ele tem um efeito de fraqueza nos glúteos e dá um desequilíbrio muscular, né, que é a causa número 1 de dor nas costas hoje no mundo. Pessoal, então se nós formos... Aqui é um autor, para vocês terem uma ideia, né, o Vladimir Janda, que é um estudioso na área, ele fala das síndromes cruzadas, né, tanto inferiores como superiores. Então a gente nota que essa mudança brusca de comportamento do ser humano, né, que se a gente for pensar desde essa história evolutiva, agora a gente teve uma mudança muito, mas muito brusca, aí vamos contar aí os últimos 40 anos, 30 anos, né, você vê alguns efeitos que ele descreve, né? Então, por exemplo, ele tem esse ombro mais para frente, essa postura mais cifótica de ficar muitas horas no celular ou no computador, né? Ele deixa o nosso peitoral mais encurtado, né? Mais hiperativado, junto com o músculo do trapézio. Nós temos com fraqueza nos nossos músculos das costas, né? Principalmente serrátil anterior e romboide, juntamente com fraqueza no músculo do pescoço. Lá atrás, a pelve, né, ela está diretamente relacionada com as costas e também com o joelho. Então aquele iliopsoas, que é aquele músculo do quadril, ele muito tenso, junto com o quadrado lombar, né, os músculos das costas, a parte baixa das costas muito tenso, ele tem um efeito cruzado de fraqueza no abdominal e fraqueza no glúteo. Então isso dá um estrago no nosso aparelho locomotor, a hora que a gente vai brincar, que a gente vai jogar bola, fazer o esporte que a gente gosta, porque tem um desequilíbrio nisso daí. Tá legal? E eu vou mais além, tá? Eu vou mais além relacionado aos pés. Se vocês olharem, aqui tem um pé tecnológico e um pé sedentário. O que seria um pé tecnológico? Um pé tecnológico é aquele pé dos nossos ancestrais, onde ele tem a musculatura intrínseca do pé, esse pé do lado esquerdo, né? Para quem tá de frente para a tela, que ele tem mais contato com o solo. Né? E o pé direito já é um pé mais plano, um pé mais fraco, onde ele não tem o real equilíbrio a hora que ele
tem contato com o solo. Então isso é um problema, é pandêmico também, eu acho que vem muito à tona agora para as pessoas em termos de reflexos de movimento posturais com os pés. Pessoal, aí, para vocês entenderem a função dos pés do corpo humano, eu vou para um conceito do Join by Join, né, que foi feito por um fisioterapeuta e um treinador, que é o Gray Cook e o Mike Boyle, no qual eles descrevem cada função da nossa articulação tendo uma função mais de mobilidade ou de estabilidade. E se vocês olharem lá embaixo, o nosso pé, os músculos intrínsecos do nosso pé, a base do nosso pé, por sermos bípedes, é o contato que a gente tem com o solo, é o pé. Né? Então, se o pé está fraco, se esses músculos não estão sendo fortalecidos, através do quê? De andar descalço, de brincar, de correr na areia, em terrenos irregulares, mas sem o uso de tênis ou de chinelo o tempo todo. A gente precisa de contato com os nossos pés, com o solo. Né? E se você já começa com essa base, com essa fundamentação do pé instável, porque o pé ele prona para dentro, né? ele desaba para dentro, a gente tem um efeito que inverte as funções articulares do que deveria ser. Né? Então o ideal é o pé te dar estabilidade, o tornozelo ser móvel para a gente poder correr, fazer as atividades. O joelho tem uma função mais de estabilidade, né? Quando acontecem alguns acidentes no esporte, de rompimento de ligamento cruzado anterior, machucar o menisco e tal, é porque o joelho não está conseguindo promover a estabilidade necessária durante o movimento. Né? Temos o quadril, o mundo de hoje de estarmos muito sentados, usarmos pouco o corpo, o quadril com o envelhecimento vai ficando rígido. A gente vai tendo dificuldade de se agachar lá no chão, encostar o dedo na ponta do pé. Né? A nossa lombar, que tem a função de ser estável durante o movimento, se essas funções se invertem, ela fica instável e a gente começa a ter probleminha nas costas, né? Como dores, hérnia de disco, enfim. Tá? A mobilidade da nossa caixa torácica, de rodar, né? Qualquer esporte que usa rotação, puxar um cinto de segurança do carro, a gente precisa rodar o tronco, e se ela está muito rígida por falta de uso, começa a ter problemas também. E aí a nossa estabilidade cervical, né? Que aí entra aquelas tensões daqueles músculos aqui em cima do pescoço, do trapézio, que estão relacionados até em enxaqueca. Tá ok? Então veja a importância disso. O próximo slide, pessoal, olha só, como o nosso corpo não reconhece o músculo isolado, e sim a gente trabalha com movimento, e o movimento é algo integrado, então olha só a reação em cadeia de um pé fraco por falta de uso. Então o pé prona para o lado, a gente já tem toda uma reação em cadeia de uma tíbia que roda, que medializa, né, um fêmur, a nossa pelve já cai, já tem que ter toda uma adaptação da nossa coluna, e aí às vezes a gente olha lá, alguém fala para nós, eu sou tenho uma perna um pouquinho mais curta com a outra, ou tenho uma escoliose, eu tenho alguma relação postural, mas às vezes a origem das coisas, aonde o olho do profissional ou, né, de que nós temos que estar atento, é que a nossa base no chão começa com os pés. Então, dentro da minha academia, ali na Core Personal Training, a gente dá muita importância para a função do quadril, né, que é aquela parte, aquele triângulo em azul, e a função dos pés. Se a gente consegue estabelecer uma harmonia, né, uma sinergia entre essas duas articulações, a chance de a gente conseguir dar sucesso para o objetivo do nosso aluno, né, que ele não tenha dor, que ele tenha boa função de locomoção, de desempenho, de eficiência do movimento, ela é muito, mas muito alta. O próximo slide, pessoal, vou passar um vídeo de um jogador de futebol do Goiás que tem fraqueza tanto no pé quanto no quadril. E vocês vão ver o que isso significa, por exemplo, para o esporte, que está diretamente ligado à lesão de joelho no mínimo. Vai. Olha só, isso é um teste. Olha como o joelho dele cai para o meio.
ele teria que ter a capacidade desse joelho aqui, ó, não vir para cá, ó, ele ficar estável. Olha como ele está instável, olha como ele tem fraqueza para ser um atleta. Isso é pé e isso é fraqueza no quadril. Então isso a gente chama de valgo dinâmico. Ele não tem controle nenhum desse movimento. E isso está relacionado com dor. Então, pessoal, o próximo slide, o que seria um treino ideal, né? O que seria um corpo humano ideal? Desde lá do início eu falei da parte da neuroplasticidade, que o controle do movimento ele se inicia no cérebro, né? Então um trabalho legal, um corpo saudável, é um corpo que a gente chama que tem um bom controle motor. Então o que é esse controle motor? É dentro dessas várias tarefas que o dia a dia nos pede, o nosso cérebro ele consegue acionar adequadamente o nosso músculo, as nossas funções articulares, e num bom equilíbrio entre mobilidade e estabilidade. Né? Mas isso tem que ser estimulado, isso tem que ser treinado. Quando a gente consegue, igual aquele guri que estava fazendo um agachamento unilateral, ele consegue controlar bem o membro dele, ele tem um bom controle motor. Né? Então ele tem uma relação em harmonia entre força, entre flexibilidade, entre controle, né? Não tem desperdício de energia. Então atletas ou pessoas que têm um bom controle motor, isso tem uma relação direta com diminuição de dor e no atleta diminuição de índice de lesões. Então, pessoal, nesse próximo slide, quando eu penso em desempenho, e percebam que essas duas crianças, eu não estou falando de desempenho só esportivo, né, na nossa área, eu estou falando de desempenho escolar, eu estou falando de desempenho de um desenvolvimento motor da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta adequado, né, benéfico. A gente tem que pensar pelo menos 4 pilares básicos. Tá? Quais são esses pilares? Um desses pilares é a nutrição, né? Então não é novidade para ninguém que a gente precisa se alimentar bem. Quando eu falo em nutrição, não é só contagem de calorias, eu não estou falando só por questões de emagrecimento, só questões de hipertrofia. A nutrição, eu estou falando é o combustível do nosso corpo, então nós estamos mais inflamados, mais suscetíveis à doença ou menos inflamados em decorrente da nutrição, né? Do alimento que a gente coloca para dentro. Então agora está muito em alta por causa do coronavírus, né? As pessoas com mais inflamações corporais são as pessoas que ficam mais internadas, que têm mais chance de dar problema. Isso tem uma relação direta com o que elas comem. Então não existe desempenho, não existe a gente performar bem se a gente não come bem. Né? Então sempre pensar em quantidade grande de cores, frutas, verduras, né, os macronutrientes que são as proteínas, os carboidratos, isso tem que estar tudo dentro de um equilíbrio, né, para a gente nutrir o nosso corpo, não se alimentar, mas nutrir as nossas células com um bom combustível. O outro pilar fundamental é o movimento, né, e isso vem com toda aquela introdução que eu falei da nossa história evolutiva, né? Então, nosso corpo foi feito para o movimento, e quando eu falo em movimento, é além daquele movimento num único plano, né? Num movimento só para frente e para trás. Então, eu preciso daquela variabilidade motora que eu comentei lá no início, né? Essa variabilidade motora está relacionado à dor, né? Então, a lesões no esporte. Então, quanto mais eu brincar, quanto mais eu colocar meu corpo a desafios em todos os planos e o maior número de atividades possíveis, melhor eu serei um adulto, né? Mais repertório motor eu terei. No cérebro a gente chama de engramas motores, né? Que são aqueles filmezinhos das vivências que a gente já teve no passado. Então eu preciso ter meus engramas motores muito apurados. E para isso eu preciso expor meu corpo a várias atividades, expor meu corpo a vários desafios e vencê-los ou não vencê-los, mas o nosso cérebro sempre aprende com isso, né? Ele tem uma plasticidade, uma neuroplasticidade muito rica
quando a gente enfrenta tarefas desafiadoras motoras, né, com o nosso corpo. E o outro pilar fundamental é o recovery, né, que seria o descanso. A gente está vendo essa mulher dormindo, né, então o sono é fundamental, a gente respeitar esse ciclo que nós temos do passado também, a luz, né? Hoje com esses aparelhos eletrônicos isso também está confundindo um pouquinho o nosso cérebro, tem muita gente com problema para dormir e se expõe a luzes, né? Essas luzes azuis principalmente à noite, e aí o nosso cérebro dá uma perdida do que é dia, do que é noite, e isso atrapalha a nossa recuperação, né? Para a gente voltar a estudar bem no dia seguinte, a trabalhar bem. Mas não só isso, para quem faz muita atividade física, tem todo hoje um investimento em recovery, né? Em massagens, acupuntura, a parte de meditação, a parte da nutrição correta também pode ser ajudar na nossa recuperação, né, de treino e etc. Então é um pilar também fundamental. E o quarto pilar é a mente, né, no qual nós precisamos investir na saúde da nossa mente. De que forma? Aí entra a respiração, aí entra a meditação, aí entra entender que o mundo de hoje exige aquela determinação, né, que o atleta tem. A gente precisa ser resiliente, a gente precisa saber lidar com derrotas, a gente precisa entender que o mundo muda muito rápido e você não se abater com isso, né, que a gente precisa ter foco. O foco é uma coisa que está muito em voga agora, o mindfulness, né? É você estar presente naquilo que você está fazendo, porque hoje é muito fácil a gente roubar a nossa atenção por causa de redes sociais, Instagrams e etc e tal. Então, realmente a gente estar focado, resiliente, com uma mente positiva perante as adversidades. Então, isso é fundamental se a gente está pensando em, que é o último slide, em performance. Tá? Performance é movimento, nutrição, cuidado com a mente e uma boa recuperação. Isso é um olhar 360 para a performance. Mas que tipo de performance, Gustavo? Estou falando de performance para a vida, para tudo. Né? Para o atleta, para envelhecer bem, para um adolescente passar no vestibular, para uma criança se desenvolver cognitivamente, motoramente de forma adequada, né? A parte a parte psicológica, a parte social. Então a gente precisa estar dentro desse olhar 360 graus. Tá ok? Voltando lá no início, lembrando sempre que nós somos seres que precisamos do ar livre, nós precisamos da natureza e nós precisamos de uma experimentação motora de movimento o mais variado possível. Repertório motor é tudo para um crescimento saudável, para uma performance saudável. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Tá? Então eu fico à disposição para quem quiser saber mais algum pouquinho, ou quiser entender melhor o nosso trabalho. Agradeço o convite, tá, Edson? Espero que seja de bom proveito para vocês, né, e que eu possa ter contribuído né, com algum conteúdo aí para alguém. Tá legal? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.